Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Queridos, ouça esse vídeo com muita atenção, por favor. Todos os nossos irmãos, tanto de Belém de Maria como de Batatilhas. Esse vídeo é um assunto privado para a igreja, tá bom? Todo assunto de igreja fica na igreja. Eu quero orientar um ponto para os irmãos aqui, porque às vezes as pessoas, por não ter tanta estrutura, não ter tanta sabedoria, a gente temos que entender, isso é tanto para os nossos irmãos de Belém, como também de Batateira. Isso é uma orientação que eu estou dando, senti de Deus para dar essa orientação para vocês. A gente sabe, meus queridos irmãos, que igreja existe os seus altos e baixos. Igreja existe, às vezes, alguns pontos que você, como cristão, como membro, olha e fala, não poderia ser assim e tal, não poderia ser assim. Isso faz parte, isso é natural. Porque igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de quem está buscando a perfeição. Então, passo uma orientação para os irmãos neste momento. Peço que os irmãos tenham muito cuidado. Qualquer assunto da igreja, fica na igreja. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos? Qualquer assunto da igreja, fica na igreja. Porque às vezes tem pessoas que não têm maturidade, aí às vezes pode ver alguma coisa acontecendo na vida de alguém e sair lá fora falando para um, para outro, até para pessoas não crentes. Bom, você está somando com a obra ou não? Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Então, a partir do momento que eu vejo algo em algum irmão e eu levo lá para fora, você está atrapalhando a igreja. Você está atrapalhando a obra de Deus. Você vai atrapalhar aquela pessoa que está lá fora de se converter. E a pessoa, quando está lá fora, pensa que a igreja é lugar de gente perfeita. Eles têm essa visão lá fora. Só que nós que somos cristãos, que servimos a Deus, a gente já sabe que na igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que está buscando a perfeição. São gente, são pessoas. E onde tem pessoas, existe diferença. Isso faz parte. O que não pode faltar no nosso meio é o respeito. O que não pode faltar no nosso meio é a união. O que não pode faltar no nosso meio é a comunhão com os irmãos. A gente tem que estar em paz com todos, tem que estar em comunhão com todos, temos que viver bem com todos os nossos irmãos. Independente das indiferenças, a gente temos que viver em paz com todos os nossos queridos irmãos. Orientação para os irmãos neste momento, porque às vezes a pessoa não tem sabedoria e acaba atrapalhando de outras pessoas se converterem, porque pensa que na igreja tudo tem que ser perfeito, e não é. Não existe uma igreja nessa terra perfeita. Por quê? Porque aonde tem pessoas, tem imperfeição. Perfeito só Deus. Então, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu estou passando essa orientação, não é que esteja acontecendo aqui em Batateira, não é que esteja acontecendo em Belém. É uma orientação, eu vivo de joelho, irmão. É uma orientação que o Espírito de Deus me autorizou gravar nesse momento e colocar no grupo. Para quê? Para que o diabo não encontre brechinhas para atrapalhar a obra de Deus, nem aqui e nem em Belém. Porque Deus tem feito coisas extraordinárias aqui. A obra está avançando, a obra está crescendo. E a gente sabe que o diabo, ele é astuto. E ele quer muitas das vezes pegar brechinhas, pontinhos na mente de pessoas para tentar atrapalhar a obra. E você, como cristão, salvo em Cristo, você tem que somar com a obra e fechar as brechas para que você não possa ser utilizado pelo diabo para atrapalhar o crescimento e a obra de Deus. Vigiem pelo amor de Deus. Esse é um ponto primordial. Outro ponto que eu quero passar aqui, como a gente não está tendo esses dias culto de ensinamento por conta da campanha, depois do dia 23 volta os cultos de ensinamento, e isso aqui a gente ensina muito na igreja, né? E é bom que os irmãos não esqueçam. Outra coisa em relação a escola bíblica das crianças. Meus irmãos, conduza sua criança, traga sua criança para a escola bíblica. Traga a sua criança. Não deixe de trazer a sua criança. Tanto aqui em Batateira, como os irmãos de Belém. Não deixe de trazer suas crianças para a escola bíblica. A sua criança vai crescer no conhecimento, vai ser uma bênção. Tá certo?
Outra coisa, os pais, eles podem sentir desejo, se sentir o desejo, os pais podem, tanto aqui de Batatteiras como de Belém, podem participar da escolinha. De que forma? Sentadozinho, ali, observando sua criança, tá certo? Se a sua criança estiver ali conversando bastante, você pode chegar perto assim, preste atenção para aprender. Você pode. O que não pode é os pais, tanto em Belém ou aqui em Batateira, interferir na hora que a professora estiver ensinando. Você não pode interferir no ensinamento da professora, porque, pronto, lá em Belém tem Cleiciane. Infelizmente, até o momento ela trabalha só com as crianças lá. E trabalhar com criança não é fácil. Não é fácil. Os irmãos sabem, quem tem filho em casa já sabe que não é fácil. Imagina um monte de criança, né? Não é fácil. Mas, o que acontece? Lá em Belém, Cleiciane trabalha só com as crianças. Aqui em Batateira, a gente temos a irmã Angélica e a gente temos Priscila e Leonária. Então, elas três estão trabalhando com as crianças. Então, os pais que desejarem estar, que é bom que estejam, junto na escolinha, quando puderem, não interfiram. Fique sentado e deixe que as professoras trabalhem com as crianças. Não tente ensinar, porque eu coloquei lá em Belém de Maria Cleiciane para trabalhar com as crianças, porque eu sei que ela tem capacidade. Eu coloquei aqui a irmã Angélica, coloquei Leonara, coloquei Priscila, porque eu sei que elas têm capacidade. Então, deixe as professoras trabalharem. Isso é um ponto que eu estou orientando. Não é que esteja acontecendo. Me entendam, por favor. É porque como a gente não está tendo culto de ensinamento até o dia 23 desse mês, eu sempre vou estar mandando alguns videozinhos aqui no grupo da igreja para que os irmãos vão aprendendo e também colocando em prática na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui reunidos e também os irmãos lá em Belém de Maria reunidos nesse propósito desta campanha maravilhosa. Meus irmãos, voltamos aqui. Não deu para gravar o vídeo todo, porque o espaço é pequeno para colocar no zap, mas eu vou passando aos poucos para os irmãos. Querido, outro ponto que eu quero estar falando para os irmãos, querido, aqui na igreja, tanto em Belém de Maria, como em Batatteiras, aprenda uma coisa, a todos meus irmãos, de obreiros a não obreiros, de idoso a não idoso, de jovem a não jovem, de criança a não criança. Meus irmãos, todos os meus irmãos, todos os irmãos aqui, para mim, não tem ninguém maior e nem menor do que ninguém. Eu amo a todos da mesma forma, dou oportunidade para todos da mesma forma trabalhar, aqueles que desejam trabalhar na obra de Deus, aqui é o lugar. Tem oportunidade para trabalhar. Aqui, ninguém, para mim, é melhor do que ninguém. Para mim, todos são iguais. Eu amo a todos da mesma forma. O mesmo respeito e a mesma atenção que eu dou para o presbítero Jeremias, eu dou para o auxiliar José Edio. A mesma atenção que eu dou para uma jovem, eu dou para outra. Para uma criança, eu dou. Não tem diferença para mim. Então, aprenda isso, que aqui na igreja, não pense que o pastor ele vai ter uma pessoa mais chegada do que a outra. Não. Para mim, todos são igual. Dou atenção a todos, respeito a todos, pastoreio todos, estou junto de todos, estou aqui para ajudar a todos. Aqui para mim não tem ninguém melhor do que ninguém, nem aqui e nem em Belém. Para mim todos estão no mesmo nível, tá certo? Por que nível? Porque nem eu sou melhor do que nenhum dos meus irmãos. A única diferença de mim para com os irmãos é que eu tenho um peso sobre mim, que é o peso da responsabilidade de pastorear, de ensinar aos irmãos. Outro ponto que eu quero falar para os irmãos é: eu sou pastor de igreja, pela misericórdia de Deus, não que eu escolhi ser. Eu sou pastor aqui na igreja, eu sou pastor na rua, eu sou pastor em todos os lugares. Eu sou seu pastor, aonde você estiver. Aonde você estiver, eu sou o seu pastor da igreja. Então, entendam isso. Não confundam as coisas.
Peço que os irmãos entendam isso, não confundam as coisas. Aonde eu for, só já imaginou se aqui na igreja eu sou pastor. Estou aqui como pastor. Aí quando eu chego lá fora, eu não sou mais pastor. Eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, andar do jeito que eu quiser. Tem lógica isso? Não tem. Eu sou pastor aqui, sou pastor na rua, sou pastor onde estiver. São Paulo, Rio de Janeiro, aonde eu chegar, eu não deixo de ser pastor. Aprendam isso, que é importante. E o respeito tem que ter. Tem que se haver respeito com as lideranças espirituais. A gente temos que aprender. A gente tem que ter cuidado também, meus irmãos, no que a gente vai conversar com um pastor de igreja. Tenha cuidado. Nem tudo que vem na sua mente você pode conversar com o pastor de igreja. Nem tudo que você acha você pode estar falando. Porque tem muita coisa que eu acho, mas eu não falo. Tem muita coisa que eu penso, mas eu não posso falar. Por quê? Porque nem tudo que eu penso e que eu falo, o povo vai entender se eu falar. Então tem coisas, meus irmãos, que a gente pensa, que a gente acha, que a gente tem que ficar para nós. Para que não haja contendas, para que não ferimos ninguém. Porque o ser humano é desta forma. Uma palavra, ela tem o poder de levantar. Estou dando um ensinamento aqui no grupo. A palavra tem o poder de levantar e a palavra tem o poder de derrubar alguém. Tanto a sua palavra pode ajudar alguém a se levantar, como você pode matar alguém e jogá-la no mundão. Então tenha cuidado no que você fala, no que você pensa. Não é porque você está pensando que é o certo. Porque o certo aqui na igreja é a palavra de Deus. A palavra de... O que eu penso, não. O que eu acho, também não. O certo aqui é a palavra de Deus. Aqui na congregação de Batateiras e de Belém, a gente só segue a palavra de Deus. A gente não segue o que eu acho, o que eu penso. Porque se eu for ensinar para vocês o que eu acho, é duvidoso. O que eu penso é duvidoso. Mas eu ensino a Bíblia. Eu fui pastoreado por uns 6 pastores. E eu tinha muito cuidado quando eu estava perto do pastor da igreja. Porque o pastor de igreja, a visão dele é diferente da sua. O pastor de igreja são homens de experiência, são homens de estrada, são homens de oração, são homens que têm conhecimento. E um pastor de igreja, ele consegue identificar em alguém pontos que ninguém consegue identificar. Então eu tinha muito cuidado quando eu me sentava com um pastor de igreja. Eu tinha muito cuidado. Eu gostava mais de ouvir ele. Eu ficava mais silêncio perto dele, mais ouvindo, porque eu tinha medo de falar e errar. E muitas das vezes uma palavra você acaba perdendo a confiança do pastor. Uma única palavra você acaba se perdendo. E depois muitas das vezes o pastor podia ter um bom pensamento de você para colocar você em alguma área na igreja, na obra de Deus, mas por conta da língua você se perdeu. Isso é em todos os sentidos, não só na igreja, mas em empresa. Quem já trabalhou em empresa sabe, quem já administrou alguma coisa, seja lá o que for, sabe que a palavra ela tem que ser pensada para falar. Porque depois que ela sai, oi, não volta mais não. Então muitas das vezes é melhor a gente ouvir do que falar. Se eu tivesse alternativa, sabe o que eu queria para mim? Se eu tivesse alternativa, eu queria estar com meus irmãos de Belém e daqui de Batateira, sentadinho lá atrás, ouvindo. Porque quanto mais você ouve, você aprende. Quanto mais você fala, você erra. Então a gente temos que ter muito cuidado, meus irmãos. E eu, quando ficava perto dos pastores, eu tinha muito cuidado quando eu estava conversando com eles. Quando o pastor estava conversando até com alguém assim, eu não entrava no assunto. Se o pastor estava conversando com um obreiro, seja lá com quem for, eu não era uma pessoa que entrava no meio para atrapalhar a conversa que o pastor estava conversando. Porque isso você perde a confiança, você fica uma pessoa sem credibilidade. E outro ponto que é importante também, que inclusive eu sempre oriento muito, principalmente os obreiros. Já orientei provavelmente todos os obreiros aqui, eu já orientei sobre isso aqui. Em relação de, no dia que eu tiver um diálogo com você, para lhe orientar em alguma coisa, se eu vou dar uma orientação para você, é para você. Se eu lhe der uma orientação, fique para você. Você não vai sair
chegar em casa, contar para a esposa, para tio, para tataravô, para bisavô. Porque se fosse para tataravô, para tio, para primo, ou para quem for mais, ou para sua esposa, seja lá o que for, eu tinha chamado eles também para conversar junto. Então, quando o pastor conversa com o crente, com o membro, com o congregado, a sós ali, ou juntamente com a minha esposa, é porque o assunto é para você, não é para outra pessoa, para você sair do momento em que o pastor conversou com você, ou que a esposa do pastor conversou com você, você está contando em casa, falando para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os vizinhos e até para pessoas não crentes. Não é isso. Por isso que eu tenho muito cuidado. Eu nunca converso nada pessoal meu com ninguém. Ninguém sabe nada pessoal meu. A minha vida pessoal é entre mim e Deus. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que ouço todos, ajudo todos, aconselho todos, mas eu não posso muitas das vezes me abrir para ninguém. Assim como nunca me abro para ninguém. Eu nunca conto nada pessoal meu para ninguém. Por quê? Porque não são todos que têm capacidade de ouvir algo e ficar para si. Até você que é crente de igreja, você que é membro de igreja, você que congrega na igreja, você tem que ter cuidado com quem você conversa na igreja. Será que aquilo que você conversou com seu irmão na igreja vai ficar para ele? Ou ele vai espalhar? Você tem que saber com quem você conversa. Tem que ter muito cuidado. Agora, de uma coisa é certa, nada do que nenhum dos meus irmãos conversa comigo, nem minha esposa sabe. A não ser que a conversa precise que a minha esposa esteja perto de mim. Mas se for particular, nem minha esposa sabe. Sabe por quê? Porque assunto pessoal é assunto pessoal. Queridos, outro ponto interessante. Querido, tudo que Deus tem preparado para você é para você. Entenda, nunca deixe que nasça dentro de você uma raiz de inveja do seu irmão. Ah, não, mas porque fulano, aquilo ali era para ser para mim, fulano foi consagrado, foi separado, era para ser para mim. Meu irmão, o que Deus tem com você vai ser realizado. Se você vê amanhã seu irmão sendo levantado como um diácono, como um presbítero, como um evangelista, como um pastor, ou sua irmã como uma diaconisa, abrace ela, abrace ele, agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Sabe por quê? Porque eu não consagro ninguém por vontade própria minha. Eu oro, eu consagro, eu jejum, apresento a Deus para Deus confirmar. Se Deus não confirmar, eu não consagro. Se Deus confirmar, eu consagro. Porque quem levanta é Deus. Ah, mas eu queria ter a voz que fulano tem, eu não canto tão bem. Cante com a voz que você tem. Ah, mas eu queria pregar que nem fulano, eu não prego também. Pregue do jeito que Deus lhe deu para pregar. Nunca fique com inveja de ninguém, porque isso não provém de Deus. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, isso Deus está me posicionando para estar orientando meus irmãos. Porque nós somos uma igreja diferenciada, meus irmãos. Eu quero ver sempre no nosso meio, aqui em Belém, Batateira, união, amor entre os irmãos. Eu não quero ver ninguém olhando com inveja para o outro. Eu não quero ver ninguém olhando com um olhar de indiferença para o outro. Eu não quero ver ninguém tentar atrapalhar a vida de ninguém. Eu não quero ver ninguém estar trazendo conversa de A, de B e dizer, até porque eu não gosto disso. Cada um cuida da sua própria vida e família. Cada um cuida de si próprio para chegar no céu. Ah, mas fulano, deixa fulano. Se precisar que eu chegue até aquela pessoa para conversar, orientar, Deus vai falar comigo. Pode ter certeza disso, pode ficar tranquilo. Porque se você não focar a sua vida, se você não focar a sua família, e você for ficar focando A ou B ou C, você vai se perder. Em vez de muitas das vezes a gente, irmãos, ficar tentando corrigir alguém, corrija você mesmo. Veja onde você precisa melhorar. Ah, mas eu já estou bem, eu estou 100%. Tá, não. Ninguém tá. Eu não estou. Ninguém nunca fica 100%. Então, todo dia a gente temos que corrigir algo em nós, irmão. Todo dia a gente temos que estar buscando algo em nós para melhorar. Então, aprenda, nem todo mundo foi chamado para ser auxiliar, nem todo mundo foi chamado para ser diácono, nem todo mundo foi chamado para ser presbítero, nem todo mundo foi chamado para ser evangelista, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Tem pessoas que nunca vai ser diácono, mas vai para o céu. Tem pessoas que nunca vai ser um auxiliar de trabalho, mas vai para o céu. Tem posição melhor do que essa, chegar no céu? Tem muitas pessoas que nunca vai ser evangelista nem pastor, mas vai para o céu. Porque isso não é tudo, irmão.
Ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, ser pastor, ser diaconisa, é um chamado específico que Deus tem com aquela pessoa. E nós precisamos glorificar a Deus, porque Deus ainda levanta na terra diaconisas, presbítero, diácono, evangelista e pastores para abençoar a igreja. Aprenda isso. Queridos, outra observação em relação aos irmãos que dirigem cultos, tá certo? Os irmãos que dirigem culto, tanto obreiros como os irmãos que estão sempre dirigindo o culto. Queridos, quando você estiver dirigindo um culto, fique observando o desenvolvimento do culto. Você não vai ficar aqui desligado do culto. Outra coisa, quando você estiver aqui nesse altar, tenha postura. Postura. Porque quem está lá embaixo está olhando para você. Quem está lá embaixo tem que sentir segurança que ali na frente, quem está dirigindo um culto é alguém que tem peso. É alguém que sabe o que está fazendo. Você não pode ficar aqui no público. Não façam isso, irmão. Postura. Aqui, ó. E outra, observando o desenvolvimento do culto. Peça orientação a Deus, direção a Deus, a quem você vai dar oportunidade. Porque às vezes a pessoa está ali embaixo, desligado do céu, da terra e do mundo. Desligado de tudo. Está na igreja, mas parece que não está na igreja. Aí está ali. Aí de repente, sabe o que acontece? Aí você, vamos ouvir a irmã cantar um louvor? Vamos ouvir, irmão? Irmão, aquele pessoa não está nem no culto, está só sentada ali. Então tenha cuidado, veja quem você vai dar oportunidade na igreja. Veja se aquela pessoa verdadeiramente está cultuando. Veja se aquela pessoa verdadeiramente está no culto, porque tem gente que vem para o culto, mas não está no culto. Isso é importante. Sabe por quê, irmão? Sabe o que eu já presenciei? Já presenciei isso aqui, ó. Vê, ó. O culto está uma bênção, né? Jesus falando conosco, a gente se alegrando. A gente olha para os irmãos, um dando glória a Deus, aleluia, que é uma bênção, uma igreja avivada. E um irmão chorando de alegria na presença de Deus. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. E o culto tá aquela bênção. Aí de repente a pessoa está dirigindo o culto, aí dá uma oportunidade para uma pessoa que está totalmente desligada do culto. Aí chega aqui na frente, matou o culto. Se enrola todo aqui na frente. Então, meus irmãos, aprendam, quando você estiver aqui na frente, observe, está dirigindo o culto, fica de olho na igreja. Vê qual é a criança que está ligada no culto mesmo. Veja qual é o irmão que está ligado no culto mesmo. Veja se o obreiro está ligado no culto mesmo. Porque até o obreiro que estiver no culto, só o corpo e não o espírito, deixa ele sentado. Porque às vezes tem obreiro que vem para o culto, só vê o corpo, mas o espírito está fora da carne. Está só o cadáver. Não, deixa sentado, não dê oportunidade não, porque vai matar o culto. Porque, irmão, a gente que está dirigindo o culto, a gente estamos aqui, irmão, com a autoridade de Deus na vida. O culto, ele não é qualquer coisa. O culto é uma cerimônia oferecida a Deus. Então, você que está dirigindo o culto, você tem que estar ligado. Aquele irmão que você vai dar oportunidade, você está ligado. Se não tiver ligado, não tem problema não. Faça um momento ofertório, canta o hino e passe para o pregador pregar. Não precisa estar tomando espaço do culto, porque falta muito tempo ainda. Não, bota o pregador logo para pregar então. Se não tem pessoas que estão preparadas para ter oportunidade, dê ao microfone ao pregador, o pregador vai pregar. Do que você está dando oportunidade para a pessoa que está desligada no culto. Eu não sei se eu estou aqui. Irmão, mata o culto. Olha se aquela pessoa está glorificando a Deus. Olha se aquela pessoa está verdadeiramente ligada na frente, no culto. Olha se aquela pessoa está focada no culto mesmo. Ou está meio aéreo. Meio lá. Não, se está assim, deixa lá sentado. Não dê oportunidade não, para quando chegar aqui na frente, não jogar um balde de água na igreja e acabar esfriar o mover do Espírito Santo no nosso meio. Outro ponto. Pastor, mas eu sou presbítero. Pastor, mas eu sou evangelista. Pastor, eu também sou pastor da igreja.
Você pode ser presbítero, pode ser evangelista, pode ser pastor sentado aqui do meu lado. Tem que ter obediência. Você sentado aqui do meu lado, você pode ser presbítero, você pode ser pastor. Se você não ter obediência e não seguir certinho, você só fica sentado e não serve para nada na igreja. Porque não é o título que você tem que vai te fazer melhor do que ninguém. Por exemplo, eu sou pastor, como pastor de igreja. Aí amanhã Deus levanta aqui ou em Belém um pastor de igreja. Aí aquele pastor vai estar junto comigo. Aí porque ele é pastor, ele pode bater de frente comigo. Aí porque ele é pastor também, ele pode agir do jeito que quer. Não, ele tem uma liderança. Eu nunca deixarei de ser liderança. Eu posso amanhã consagrar um pastor para estar aqui comigo. Ele tem que estar na obediência, na minha orientação. Ele não pode falar o que quer, o que ele pensa. Ele tem que seguir minhas orientações e os meus ensinamentos. É assim que funciona. Isso se chama hierarquia. A hierarquia, ela tem que ser obedecida. A hierarquia, ela tem que ser cumprida. Aprenda isso para que você não se perca na sua trajetória ministerial. Tem muitas pessoas que poderiam hoje estar em posições elevadas, mas se perdem. Quantas pessoas que eu conheci mesmo, que o pastor tinha tanta confiança naquela pessoa, aí consagrou ao diaconato, depois botou como presbítero, depois botou como evangelista. O que é um evangelista? O evangelista é um co-pastor, só não é um pastor titular, mas é um co-pastor. Aí quando colocou como evangelista, eu agora sou evangelista, eu estou no mesmo patamar do pastor da igreja, eu agora sou igual ele. Nunca. Porque você é liderado, você tem um pastor, você pode ser pastor, mas você tem pastor. E você sempre vai ter que ter obediência ao pastor que lhe abençoou, ao pastor que estendeu as mãos sobre você, aquele que lhe lidera.